Olá, seja bem-vindo ao Cibima Online. Eu sou Matheus Vasconcelos, sou pastor e professor aqui do Cibima e nós vamos estar conduzindo esse curso de evangelismo para os irmãos. Bem, nós teremos 6 aulas nas quais nós pensaremos sobre o que é o evangelismo, o que é o evangelho e a fundamentação bíblico-teológica nesse aspecto para o evangelismo, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Esse nosso curso, ele faz parte da disciplina de evangelismo e discipulado que é oferecida no nosso programa de formação ministerial, tá certo? Então nós vamos pegar alguns pontos aqui importantes e oferecer para vocês em 6 aulas. Nessas 6 aulas nós teremos 2 objetivos, tá? O primeiro é que você saia daqui sabendo qual é a visão bíblica a respeito da importância do evangelismo. E a segunda coisa, que você possa ser um crente que compartilhe a sua fé. Bom, então esse é o nosso plano, o nosso projeto nesses nossos próximos 6 encontros, o de hoje e os próximos 5. Tá? Então, bem, vamos começar tentando definir o que é o evangelismo. Quando nós falamos de definição, é muito importante que nós que façamos um esforço por clareza. Por exemplo, se eu pegar a palavra evangelismo, eu vou ter diversos aspectos dela, diversas definições possíveis que têm sido oferecido em torno da igreja cristã. Algumas pessoas pensam no evangelismo, por exemplo, como ação social. Outras pessoas pensam no evangelismo como uma pregação de púlpito. Outras pessoas pensam que o evangelismo acontece em porta em porta. Outras pessoas pensam que o evangelismo é aquilo que o pastor faz aos domingos no culto, pregação de megafone. Então, sem nesse primeiro momento emitir nenhum juízo de valor a respeito dessas definições, o que nós podemos perceber é que uma mesma palavra, essa palavra evangelismo, ela acaba recebendo muitos significados diferentes. Por isso, então, é importante definirmos o que queremos dizer por evangelismo, ok? Então, quero apresentar para vocês a seguinte definição. Certo? O evangelismo é uma atividade capacitada pelo Espírito Santo, por meio da qual os discípulos de Jesus Cristo dão um testemunho intencional, completo, verbal da sua morte, da sua ressurreição, exortando os incrédulos a se arrependerem de seus pecados e colocarem sua fé somente em Jesus para a salvação, para que se tornem seus discípulos batizados e obedientes. Bem, eu sei que essa é a definição um pouco grande, e o que nós queremos fazer então, a partir de agora, é pegar cada frase e desempacotá-la, tá certo? Eu queria então começar com a primeira. O evangelismo é uma atividade capacitada pelo Espírito. Bem, e para isso eu gostaria de ir com você para o texto de Mateus, capítulo 10, verso 17 até o 20. Está escrito assim: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Esse texto que nós acabamos de ler está inserido dentro do contexto do envio dos 12, mas há fortes indicativos que essas são categorias mais abrangentes, que podem ser aplicadas para nós. E aqui, esse texto lembra a todo cristão que o evangelismo é uma atividade capacitada pelo Espírito Santo. E a primeira coisa que a gente percebe aqui ao ler esse texto é que os discípulos de Jesus devem esperar prisão e perseguição enquanto estão na execução da tarefa do evangelismo. A tarefa de evangelizar, então, se nós fizermos uma retrospectiva ao longo da história da igreja, nós perceberemos que ela sempre colocou o evangelista em risco. Embora a nossa sociedade atual
não ofereça um risco físico de prisão ou integridade física, o evangelismo pode colocar o cristão em situações desconfortáveis. Portanto, uma coisa que nós podemos pressupor ao olhar esse texto aqui é que o evangelista deve ter uma disposição ao sofrimento, ou pelo menos no contexto que estamos inseridos, ao desconforto, certo? Agora, olhando de modo mais específico para o verso 20, nós vemos o seguinte: visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala. Então aqui ele está dizendo, não se preocupem, não cuideis, né? É interessante que essa palavra, que esse verbo, não se preocupar, o merim nate, lá no grego, ele governa a atitude dos discípulos aqui em relação ao evangelismo, mas também governa lá em Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, que é a ideia de não se preocupem quanto que é a vez de comer ou divertir. Por quê? Porque o Pai, ele dará para vocês a comida e roupas, e por isso então vocês podem confiar nele. A ideia aqui então é que na situação de crise, nas adversidades que o cristão, que o discípulo de Cristo pode enfrentar enquanto ele prega o evangelho, ele pode confiar que o Espírito Santo vai trabalhar, vai dar para ele palavras para que ele possa pregar. Isso, é claro, não é uma desculpa para um evangelista preguiçoso que não se prepara, mas a ideia, aqui também não é um convite tão somente à espontaneidade, né? Mas a ideia é que ele fará uma provisão responsável, nos capacitando à execução dessa tarefa. Então, o ministério do Espírito Santo no evangelismo, ele pode ser visto também em outras passagens. Por exemplo, em João, capítulo 14, verso 26, nós lemos o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que tenho dito. Aqui, nessa promessa, nós temos pelo menos dois elementos. O primeiro, o Espírito nos ensinará tudo o que é necessário, né? E ele também nos fará lembrar, tá certo? Então, a ideia, então, que nós devemos evangelizar confiados no poder, na capacidade que o Espírito Santo dá para nós. Essa palavra, inclusive, poder do Espírito Santo, ela não quer falar de uma energia que o cristão vai ter enquanto ele fala e a sua boca ela transmite essa energia. Não, a palavra ela traz uma ideia de uma capacitação. Capacitação para quê? Para que ele possa lembrar daquilo que ele já conhece e então comunicar eficazmente a mensagem do Evangelho. Isso é uma coisa que o Espírito Santo concede aos cristãos. Há ainda outras passagens em João que nós poderíamos olhar, mas eu quero me limitar apenas a João capítulo 15, verso 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, aqui, mais uma vez, a ideia de que o Espírito Santo, ele vai fazer com que os crentes sejam testemunhos daquilo que Cristo é. Então, aqui nós podemos sistematizar o ensino desses versículos da seguinte maneira: o evangelismo é uma atividade capacitada pelo Espírito Santo. Por quê? Primeiro, o evangelismo coloca o crente numa situação de desconforto e em resposta a esse desconforto você tem um encorajamento do Espírito, que Paulo mais na frente vai chamar de intrepidez, né? Ousadia, intrepidez e ousadia. Nós também temos o Espírito Santo ensinando as coisas a respeito de Cristo, nós também temos o Espírito Santo lembrando aquilo que já aprendemos e nós temos o Espírito Santo nos capacitando para testemunhar. Portanto, nós temos no Espírito Santo a morte de todas as desculpas para não evangelizar, certo? Um segundo aspecto da nossa definição a respeito do que é o evangelismo é a seguinte: a primeira é uma atividade capacitada pelo Espírito Santo, a segunda é por meio da qual todos os discípulos de Cristo. Então eu quero olhar com vocês aqui. Alcançar todas as pessoas requer a participação evangelística de todos os discípulos. O mundo não pode e não será ganho para a fé em Cristo apenas por aqueles que servem como
pastores, como ministros, como missionários, não é? O número de incrédulos no mundo supera exponencialmente o tamanho das fileiras dos obreiros cristãos. Então, para alcançar o maior número possível com o evangelho, precisamos de todo discípulo, seja ele novo, seja ele um cristão maduro, mas também seja ele um jovem, seja ele um homem, seja ele uma mulher, seja ele um crente que tem experiências de evangelização, seja um crente que não tem experiência de evangelização. Todos devem se engajar na tarefa de evangelizar. Ao longo da história, muitos bons mestres eles cometeram o erro de achar que a tarefa de evangelizar, o que nós conhecemos popularmente como ID, não foi dirigida a todo o povo de Deus. Martinho Lutero, por exemplo, interpretou que a grande comissão já havia sido cumprida pelos apóstolos. Você pode ler isso no seu Sermão da Ascensão, certo? Na obra de Lutero, em inglês, na página 204 a 16, ele tem toda uma defesa que a grande comissão já havia sido cumprida pelos apóstolos. No entanto, é em 1792 que um jovem chamado William Carey, ele publica um livreto intitulado Uma Investigação sobre o dever dos cristãos de empregarem meios para a conversão dos pagãos. O primeiro capítulo do seu livro se chama Estudos sobre a aplicabilidade a nós da comissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nele, então, William Carey argumentou contra a visão predominante da época que a grande comissão de Mateus 28 tinha sido cumprida pelos apóstolos, não sendo aplicável à igreja em suas gerações sucessivas. É interessante, irmãos, que William Carey ele é conhecido como o pai das missões modernas, então ele vai resgatar o texto de Mateus capítulo 28, né, como nós temos falado, 18 até o 20, como uma ordem para toda a igreja. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aqui nós temos uma ordem clara para toda a igreja. Nós vamos perceber que a igreja primitiva, né, Atos, e uma série de outras passagens compreenderam que era dever de cada cristão, cada crente, evangelizar. Então não existe essa desculpa, né, de que eu não sei evangelizar, ou que eu também não tenho um dom de evangelista. Todo crente ele deve estar envolvido na obra de evangelização. É interessante como muitas vezes nós costumamos negligenciar esse mandamento, né? Eu costumo ilustrar da seguinte maneira: pense comigo, se um homem lá na igreja chega e pergunta para mim qual é a vontade de Deus para a vida dele. Ele tem duas situações: uma é ser fiel à esposa dele, e a outra é um amante que ele tem alimentado e está se apaixonando por ela. Nesse aspecto ele está em dúvida em escolher qual das duas, né? E aí nós vamos dizer: isso é um absurdo, pastor, porque a Bíblia é muito clara quando ela diz que o homem deve ser fiel à sua esposa, ele não deve adulterar, não deve nem olhar com olhar de desejo, porque senão ele já pecou, não é? Agora, por que quando nós chegamos no evangelismo e as pessoas perguntam se é da vontade de Deus que elas possam evangelizar, nós não ficamos com o mesmo espanto? Porque talvez nós ainda não desenvolvemos a consciência de que evangelismo é uma obra que é responsabilidade de todos os cristãos. E um terceiro aspecto da nossa análise aqui de definição, que nós vamos terminar e vamos começar a parte 2 no nosso próximo encontro, é que todo crente, primeiro, é uma atividade capacitada pelo Espírito Santo, por meio da qual todo crente em Jesus, todo discípulo de Jesus, terceiro, dá um testemunho intencional, completo e verbal. Então, o exercício do evangelismo exige que os seus praticantes, que os cristãos, eles sejam intencionais, eles queiram fazer isso. Embora algumas oportunidades de evangelismo possam surgir sem que nós estejamos preparados, a ideia é que os crentes não esperem nunca para evangelizar. Na verdade, que eles
que eles criem essas oportunidades, né? De tal modo que o evangelismo nunca acontece por acidente, certo? Os crentes devem se predispor a ser obediente à ordem de compartilhar o evangelho, né? Não devem ter horários específicos no seu calendário, não deve se restringir somente àquela programação da igreja, no sábado, no domingo, na sexta-noite, certo? Devem se envolver sempre que possível, usando as palavras de Paulo, a tempo e fora de tempo. Devem também pregar o evangelho de modo completo, né? O evangelho de modo parcial não salva ninguém. Então, nas nossas terceira e quarta aulas, nós vamos entender o que é o evangelho de modo completo, ou, na verdade, relembrar, e de modo verbal. O evangelismo, ele precisa ser pregado verbalmente, né? Então, existe uma noção muito popular, conhecida e, por vezes, difundida entre o povo de Deus, que é: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. É necessário usar palavras, né? Essa frase, ela, que é às vezes atribuída a Francisco de Assis, embora não se encontre nos próprios escritos dele, a referência a essa frase, ela não pode se sustentar como verdadeira na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, diz que a fé aqui, ó. Romanos capítulo 10, verso 13: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que nada ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anunciam o evangelho. Então, aqui o texto pressupõe que alguém ouviu a pregação do evangelho para depois poder invocar o nome do Senhor como seu Salvador. Então, é uma atividade capacitada pelo Espírito Santo, é uma atividade por meio da qual todos os crentes devem se envolver, e é uma atividade que todo crente dá testemunho intencional, ou seja, não se evangeliza por acidente, não se evangeliza somente mostrando a sua forma de viver, se evangeliza pregando verbalmente o evangelho completo. Nós ficamos por aqui, eu espero você no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.